Eu vou repetir essa parte da luz, porque eu acho que eu falei muito rápido para dar tempo de ir na gravação e não sei se ficou muito claro. Deixa eu só arrumar aqui. E abrir aqui o chat. Ver 8 pessoas. Deixa eu esperar só mais um minutinho para ver se vai entrar mais alguém, para não perder o resto da explicação. Vou revisando aqui o que eu falei, para ver se alguém entrar depois não perde esse começo. Então, vou só dar uma revisada aqui. Então, eu estava falando que, se, por exemplo, a gente incidir uma luz vermelha nesses objetos, então o corpo só vai refletir a cor que ele tem. Então, se eu incido vermelho e ele é vermelho, ele consegue refletir a luz vermelha, né? E a gente enxerga que ele é vermelho. Mas se eu, por exemplo, incido uma luz vermelha num objeto amarelo, não tem cor amarela nessa luz que está chegando nele. Então, ele não vai refletir nada. Então, a gente vai enxergar como se fosse preto, porque ele vai só absorver a luz vermelha e não vai refletir nada. Então, a gente vai enxergar ele como preto. Gente, eu nem perguntei se vocês estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo, gente? Alguém tá aí? Sim? Ah, então tá. Desculpa, eu esqueci de perguntar. Às vezes dá problema no microfone. Bom, não entrou mais ninguém, então acho que eu vou continuar daqui. Então, se a gente incide uma cor, então aqui, ó, vamos ver aqui os exemplos. Estou incidindo uma luz vermelha num corpo vermelho, então ele vai absorver esse vermelho e vai refletir. Então, a gente vai enxergar o corpo vermelho. Se eu estou incidindo uma luz branca num corpo amarelo, ele vai absorver todas as cores e vai refletir o amarelo, que é a cor que a gente enxerga. Então, a gente vai ver o corpo como amarelo. Aqui, esse último. Se eu estou incidindo uma luz verde num corpo que é azul, ele vai absorver o verde, só que não tem nenhuma cor azul para ele refletir. Então, a gente vai enxergar o corpo preto. Então, se a gente incide uma cor que não é a cor do corpo, a gente enxerga como se fosse preto. Porque, na verdade, nada vai ser refletido para os nossos olhos e a gente não vai conseguir enxergar a cor real desse objeto. Dúvidas, gente, nessa parte de cores? Complicadinho assim, quando a gente entende fica mais fácil, mas pensar, estou decidindo uma cor, uma luz de uma cor, ele vai ser de outra cor e tal, mas é divertido pensar, mas às vezes a gente confunde. Mas vocês ficaram com alguma dúvida? Tranquilo, é só pegar o jeito. Também acho, só pegar o jeito. Mas o mais importante lembrar é que o branco é todas as cores e o preto é a ausência de cor. Então, se a gente incide uma luz branca num corpo preto, ele vai absorver todas as cores e não vai refletir nada. Então, a gente enxerga preto. O bom é que é intuitivo, realmente. Mas depois eu vou passar exercícios para vocês sobre isso, e aí vai ter, tipo assim, incide uma luz em 3 corpos e a gente enxerga de tal cor, tá? Sabe? Depois eu vou passar para vocês, mas é mais ou menos isso, assim. Essa parte não é tão complicada, não. Uma coisa muito importante também é o conceito de sombra e penumbra. Então, o que é uma sombra? É uma região desprovida de raios de luz. E uma sombra só vai ser produzida quando a gente coloca um corpo entre a fonte de luz e um outro corpo que a gente quer analisar. Então, esse corpo aqui está na sombra. Aqui, vocês podem ver, ó, na primeira imagem, uma fonte pontual, primeiro. Os raios de luz aqui estão saindo dela. Aqui, a gente só consegue ver 2 raios. Mas aqui nessa parte de dentro, vão ter vários raios, igual naquele que eu mostrei para vocês, que eram raios divergentes, que sai de um ponto e abre em formato de cone. Aqui no meio estão indo vários raios de luz.
Mas aí, essa parte aqui do anteparo é qualquer coisa, pode ser um quadro, pode ser uma parede, qualquer coisa. Anteparo é a coisa que está no fundo e reflete a luz. Então, essa partezinha aqui do anteparo vai estar escura, porque vai produzir uma sombra. O que é uma penumbra? A penumbra só acontece quando a fonte não é pontual. Então, quando a gente tem uma fonte extensa, por exemplo, o Sol, né? O Sol é o que a gente mais vê de exemplo disso. Então, o que acontece? Aqui da fonte pontual, todos os raios de luz estão saindo de um ponto. Então, eles só vão fazer assim. Mas, por exemplo, o Sol, um raio de luz que está saindo de um lado do Sol e um que está saindo do outro lado do Sol, é muito grande a distância, né? O Sol é muito grande. Então, esses raios, eles vão tanto reto aqui, quanto para cá, entendeu? Eu não sei se... Deixa eu pôr aqui. Então, aqui, ó, eles vão sair. Eles estão indo para lá. Então, eles vão sair retos aqui, mas eles também vão vir para baixo, ó. Saindo, não pode sair nada, vai sair para cá, sim, mas para o nosso estudo a gente só vê aqui, né? Então, esses raios estão saindo aqui, a região que está diretamente desses raios aqui, atrás deles, é a sombra. A região que está do ponto mais externo da fonte, vindo assim na diagonal, a gente vai criar uma regiãozinha aqui, que é chamada de penumbra, que ela vai ainda estar um pouquinho iluminada por alguns raios, mas não são todos, entendeu? Então, ela não vai ficar totalmente escura como a sombra é a total ausência de raios de luz. Então, esse corpo aqui, ele está impedindo totalmente que a luz chegue nessa parte aqui. Mas nessa outra parte, tem alguns raios que estão chegando, alguns que não. Então, essa partezinha, ela fica meio... Não consigo pensar em nenhum exemplo agora, mas ela vai ficar um pouquinho menos iluminada, mas não totalmente escura quanto a sombra. Deu para entender? Eu fui muito confusa nisso. Deixa eu apagar isso aqui. Entenderam, gente? Deu sim? Então, vamos para o exemplo mais claro que a gente tem de sombra e penumbra, que é o eclipse lunar. Então, aqui, deixa eu apagar isso aqui. Então, aqui a gente tem o Sol, ele está emitindo vários raios de luz, e aqui tem a Terra. Quando a Lua está entre o Sol e a Terra, nessa pequena área aqui, ó, aqui tá a sombra, né? Então, quem está nessa região aqui da Terra não vai enxergar o Sol. A Lua vai estar totalmente bloqueando os raios de luz. Então, é um eclipse lunar. Eclipse lunar, é um eclipse solar, né? Porque o Sol não vai estar sendo enxergado. Agora, se for ao contrário, se a Terra estiver entre a Lua e o Sol, quando a Lua está aqui, ó, nessa região aqui, quem está do lado de cada Terra, de todos os lados da Terra, na verdade, não vão enxergar a Lua, porque a Terra está obstruindo todos os raios solares. E como eu falei para vocês, a Lua não é uma fonte primária de luz, é uma fonte secundária. Então, a gente só consegue enxergar quando está batendo a luz do Sol. Então, essa região aqui é sombra, aqui é penumbra e aqui é penumbra. Vocês conseguiram compreender esse conceito? Aqui, nesse caso 2, é um eclipse lunar, porque a gente não está vendo a Lua, e aqui, só nessa pequena região aqui, está tendo um eclipse solar. Então, a gente não consegue ver o Sol nessa região. Então, é mais ou menos isso. Essa parte de eclipse costuma cair bastante na física, pelo conceito de sombra e penumbra. Acho que tem mais chance de cair do que os cálculos em si, no Enem, pelo menos. No resto, cai bastante ótica mesmo.
Então, gente, para finalizar, deixa eu só ver quanto tempo eu tenho. Não dá tempo. Então, vamos lá. Aqui a gente vai ver uma câmera escura. Aqui é o princípio da câmera fotográfica. Então, isso aqui dá para fazer em casa. Eu acho que eu nunca fiz particularmente, mas eu sei que é bem fácil de fazer. Então, aqui nós temos uma caixa, uma câmera, né? Nesse caso aqui foi feito, inicialmente, nos primeiros, foi feito, acho que em um quarto até, né? Era bem grande. Mas você pode fazer com uma caixa de papelão mesmo, e ela é totalmente fechada e ela vai ter um orifício aqui. Então, isso aqui é para a gente evidenciar o princípio de propagação retilínea dos raios. Então, a gente tem aqui um objeto, AB, né? E ele é um objeto luminoso. Então, ele vai estar mandando raios aqui para essa caixa, e alguns desses raios, eles vão passar pelo orifício. Então, aqui vocês podem ver que um raio de luz saindo bem da extremidade de A, ele vai passar pelo orifício e vai bater aqui nesse anteparo da câmera. E o B é a mesma coisa. Ele vai... Aqui, gente, só é representado os raios de luz que importam, né? Porque, na verdade, como ele é um corpo luminoso, estaria vindo raios de todos os lados. Por exemplo, aqui, poderia vir um raio aqui no meio e passar, ele vai bater aqui. Mas a gente põe os raios principais aqui. Mas vai estar indo para todos os lados, por ser um objeto luminoso. Então, ó, raios de luz emitidos do objeto atravessarão o orifício e se projetarão no fundo da câmara, produzindo uma figura de extremidades A' e B'. Só que vocês estão vendo que os raios aqui, o raio que sai de baixo, ele vai ser rebatido aqui e o raio de cima vai bater aqui embaixo. Por isso que nas câmeras fotográficas antigas, a imagem ela era invertida. As digitais hoje, eles conseguem... A imagem é formada do mesmo jeito, ela é formada menor e invertida. Mas como com a tecnologia, e eu já não entendo, eles conseguem fazer com que ela fique certinha para a gente ver no visor da câmera. Mas normalmente não, né? Nesses mais rudimentares assim, a gente vê uma imagem menor e invertida, que é aqui a linha B'. Então, gente, para o cálculo, a gente precisa saber que aqui, esse O aqui é o tamanho do objeto. E esse I é o tamanho da imagem, né? Porque vai ser formado aqui um objeto menor e invertido. Isso é chamado de imagem. Então, para a gente poder calcular, eu não sei se vocês já viram triângulos semelhantes em matemática, mas para a gente saber se um triângulo é semelhante, as proporções... Deixa eu passar aqui, que eu acho que eu coloquei isso no próximo slide. Aqui, ó. Para fazermos os cálculos, podemos considerar dois triângulos semelhantes. Então, o triângulo que é formado pelo tamanho do objeto, a distância do objeto até a câmara, e o triângulo menor, que é o tamanho da imagem e a distância da própria câmara, né? Que é aqui chamado de Dzinho e de Dzão. Então, gente, para a gente poder fazer... a gente sabe que eles são dois triângulos semelhantes porque eles têm lados proporcionais. Então, o Izinho, que é o tamanho da imagem, ele é menor, mas ele é proporcional ao tamanho do objeto. Do mesmo jeito que o tamanho aqui, a distância entre o objeto e a câmera, e o tamanho da câmera também são proporcionais, porque esses dois triângulos são semelhantes. E também, ó, para a gente saber que eles são semelhantes, aqui eles têm o ângulo oposto pelo vértice, que são ângulos congruentes. Então, aqui, por exemplo, se aqui for 30 graus, aqui também é 30 graus. Então, a gente vai poder fazer cálculos com isso, fazendo proporção. Alguém me mandou no chat se vocês já viram triângulos semelhantes em matemática? Ou pode falar, pode abrir o microfone também, se vocês quiserem. Alguém? Se não me engano, não.
Então, vou desenhar aqui para vocês. A gente começou a ver triângulo agora. Então essa parte vai ser meio complicadinha, porque não é bem a minha matéria, mas ver se eu consigo mostrar aqui para vocês como seria. Então, aqui a gente vai ter dois triângulos. Eles têm ângulos congruentes, porque são ângulos opostos pelo vértice, eles são iguais, né? Então, aqui a gente pode, quando os triângulos são semelhantes, seus lados são proporcionais. Então, o que isso quer dizer? A altura desse triângulo menor é proporcional à altura desse triângulo maior. Então, a gente pode pôr que Hzão sobre Hzinho é proporcional. As outras dimensões que a gente tem. A gente vai ter aqui, por exemplo, aqui é o tamanho da imagem e aqui é o tamanho do objeto. Então, como os lados são proporcionais, a gente pode pôr que o tamanho do objeto também é proporcional ao tamanho da imagem. Então, é assim que eles chegam nessa formulinha aqui, ó, que I sobre O é Dzinho sobre Dzão. Eu realmente não sei, eu realmente acho que vocês vão ver isso aqui, vocês vão entender melhor. Mas lembra que as dimensões são proporcionais, então qualquer dimensão do triângulo menor sobre a dimensão do triângulo maior, você pode fazer nessa proporçãozinha. E aí você pode calcular, por exemplo, se ele te der a distância da câmera até até a imagem e tal. Eu vou fazer um exercício com vocês, acho que tem aqui. Vou fazer esse exercício aqui com vocês, que eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Então, ó, um estudante de física observa a imagem de uma árvore formada em uma câmara escura. Com o objetivo de definir a altura da árvore, o estudante posiciona a câmera de 20 centímetros de comprimento a uma distância de 30 metros da árvore. Se o tamanho da imagem obtida pelo instrumento é de 10 centímetros, qual é a altura da árvore? Então, gente, ó, tem uma... Deixa eu abrir aqui a câmera. Tem uma árvore. E aqui a gente tem uma câmara escura. Com um orifício aqui. Então, ele quer que a gente calcule a altura dessa árvore, certo? E ele fala para a gente que a árvore está a uma distância da câmara de 30 metros. O que ele também fala? Que o comprimento da câmara é 20 centímetros. Metros e centímetros. Ele fala também que a imagem produzida por essa câmera é de 10 centímetros. Então, aqui no fundo, ele vai ser projetado uma árvorezinha ao contrário, porque lembra que eu falei para vocês que a imagem ela é menor e ao contrário, com tamanho de 10 centímetros. Então, gente, vai sair aqui. Vou fazer bem isso. Vai sair um raio aqui do ponto mais baixo da árvore e vai ser projetado aqui, e um ponto do mais alto da árvore e vai bater aqui. Então, aqui a gente vai ter dois triângulos. A base do triângulo maior é formado pela altura da árvore. A altura desse triângulo é formado pela distância entre a árvore e a câmara. E aqui, o triângulo menor é formado a altura dele. Então, aqui, a altura dele é de 20 centímetros, porque é o comprimento da câmara. E a base desse triângulo é formado pelo tamanho da árvore, da imagem da árvore, que é 10 centímetros. Então, como que a gente faz? A gente pode fazer a proporção. Então, a altura da árvore
dividido pela altura da imagem é igual à distância da árvore até a câmara e o comprimento da câmara, que esse é um desenho. Pensar se eu tenho um jeito melhor de falar isso. A parte de triângulos semelhantes, eu acho que vai ficar mais fácil vocês entenderem depois que vocês virem essa matéria. Mas se vocês decorarem essa formulinha aqui, não vai sair disso também. Não, então, a gente pode calcular dessa forma. Então, a altura da árvore dividido. A altura da imagem é 10 centímetros. A distância entre a árvore e a câmara é 30 metros. E o comprimento da câmara é 20 centímetros. Então, aí a gente pode calcular a altura da árvore. Então, aqui eu vou cortar esse zero com esse zero. Vou passar. A altura é igual. 10 vezes 3 sobre 2. Então, 2 dividido por 10, 5. 3 vezes 5, 15. Então, a gente consegue calcular que a altura da árvore é 15 metros. Deixa eu abrir aqui o chat. Ah, vocês já viram, então. A parte mais básica mesmo. Então, vocês já viram isso. Vocês conseguem entender como é que faz essa matemática aqui. Então, a parte da física, vocês entenderam? Vocês entenderam como é que o raio passa aqui, bate aqui, forma uma imagem? Essa é a parte importante. E aí vocês fazem essa proporçãozinha e vocês conseguem achar. Às vezes ele não vai te dar, ele vai te dar a altura da árvore, mas vai pedir, por exemplo, quais são as dimensões da câmera. Então, aí você pode calcular o desenho, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Deixa eu deixar aqui tirar em print. João entendeu. Falem aí para mim se vocês entenderam, se tem alguma dúvida nisso, que eu acho que é isso que a gente tem por hoje. Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Raíssa entendeu? Certo, então, gente, era isso então por hoje. Vou mandar para vocês os slides e a lista de exercícios. A lista de exercícios eu só não vou conseguir mandar hoje, mas os slides eu já posto agora. E é isso, essa parte eu acho, para mim, para o Enem, é a parte mais importante da ótica. Então, se vocês tiverem alguma dúvida também, pode me mandar pelo WhatsApp. É isso, gente. Boa noite para vocês. Espero que vocês tenham um bom final de semana. Descansem, né? Muito importante. Não se matem em final de semana, pelo amor de Deus, gente. Descansem. E é isso. Até semana que vem. Boa noite para vocês.